Saudações amigos e amantes do RPG. Este é o canal Narrativo. Role Playing Game, mais conhecido como RPG, que em português significa jogo de interpretação de papéis ou jogo de representação. Nesse jogo, os jogadores assumem papéis de personagens que irão interpretar e se aventurar em uma história contada por um membro que é denominado como Dungeon Master, ou apenas o mestre do jogo. O RPG é um jogo de mesa onde seu processo se dá de acordo com um sistema de regras pré-determinado, dentro das quais os jogadores podem improvisar livremente, pois a imaginação não tem limites nesse jogo. No RPG de mesa, os jogadores podem criar seus personagens baseados em algumas regras que servem para deixá-los mais plausíveis. Depois disso, eles irão se aventurar pela história que será contada pelo mestre do jogo. Enquanto os jogadores controlam apenas seus personagens, o mestre é responsável por tudo o que acontece no mundo e como o mesmo reage aos jogadores, e ainda decide as regras e configurações a serem usadas na aventura. Como em uma aventura de RPG de mesa sempre existem eventos aleatórios, nem tudo pode ser decidido de forma direta pelo narrador ou os jogadores. Para mostrar a aleatoriedade das partidas de forma mais imparcial possível, o RPG de mesa apresenta as regras para definir o sucesso ou o fracasso de ações tomadas, e são decididas por jogadas de dados onde os resultados são comparados ou somados a informações descritas nas fichas dos personagens dos jogadores, mostrando então se seus personagens são capazes de efetuar tais ações como pular um muro, achar uma passagem secreta em uma sala ou dar um tiro certeiro em um inimigo perigoso, e por aí vai. No RPG de mesa, a única limitação reside na sua capacidade de imaginar, que é bem diferente dos RPGs de videogame, que são pré-determinados. Pois a liberdade de ação pode desde impedir que bárbaros ataquem uma aldeia e saqueiem a mesma, ou que você ajude os bárbaros e se junte com eles no ataque à aldeia, ou que faça os dois grupos se destruírem uns aos outros para que depois você saqueie os pertences de ambos, levando o jogo para outras situações. O primeiro RPG de mesa a ser criado foi em 1971, como um folhetim chamado The Fantasy Game, e rebatizado depois como Dungeons and Dragons, em 1974. Seus criadores foram Gary Gygax e David Anderson. A ideia era uma adaptação de um jogo de miniatura chamado Chimel, que representava uma batalha medieval de uma forma bem estratégica. O Dungeons and Dragons, ou mais conhecido como D&D, trouxe o conceito primordial do que é o RPG, pois diferente do board game Chimel, que foi sua inspiração, ele acrescentava nesse formato tático e narrativo de histórias a interpretação de personagens, dados facetados, tabuleiros e mapas e diversas referências da literatura fantástica e de culturas mitológicas da Europa. O maior exemplo dessas literaturas eram os contos de John Ronald Reuel Tolkien, ou J.R.R. Tolkien, que escreveu os dois maiores contos desta literatura, O Hobbit e O Senhor dos Anéis. Mas a consolidação desse jogo se deu em 1984, com o lançamento de um desenho animado chamado Dungeons and Dragons, aqui no Brasil chamado de A Caverna do Dragão, que conta a história de 6 garotos no mundo normal que vão parar em um mundo fantástico e assumem estereótipos de personagens, passando por diversas situações para encontrar o caminho de volta para casa. Com o tempo, os outros jogos surgiram com propostas e sistemas diferentes, mas em 1991, o surgimento de um jogo com uma temática mais adulta, abordando um mundo sombrio e um sistema onde as jogadas de dados eram mínimas e o foco maior era a interpretação dos personagens, deu outra forma ao jogo. O título Vampiro à Máscara, criado por Mark Hayhagen, que acabou se igualando de igual para igual com o D&D. Bem, mas isso fica para uma outra hora. Pois o RPG de mesa é indicado como uma ferramenta educacional complementar, facilitando a aquisição de conteúdos escolares, pois se trata de uma atividade envolvente e que estimula a pesquisa e a cooperatividade. Além disso, é comum que seus jogadores desenvolvam muito gosto por leitura e escrita, e que tornem-se mais expressivos e estabeleçam fortes amizades com os outros jogadores.
Há também relatos de usos de RPG como ferramenta psicoterapêutica e para treinamento empresarial. Diferente de um jogo de videogame baseado em RPG, onde você pode perder, no RPG de mesa não existe vencedores e nem perdedores. Apesar que seu personagem possa morrer, mas se para essa situação foi necessário para um bem maior, ou até mesmo inesperado, se a história foi boa o suficiente e se seu tempo foi bem aproveitado na companhia de seus amigos e acima de tudo, isso houve a diversão de todos, então todos são vencedores. Se você gostou desse vídeo, dá um like e se inscreva no canal, pois temos muitas histórias para contar.